Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa De Cara com Elas. Para de me imitar, menina. Eu vou deixar para você, tá bom? Na próxima. Tá, obrigada. Hoje nós temos aqui um quadro um pouco mais... A gente gosta da inovação, né? A gente gosta da energia, a gente gosta de renovar sempre. Eu acredito muito que o fluir natural da vida tem muito a ver com isso, né? A gente nunca está totalmente estagnado ou sempre fazendo tudo do mesmo jeito. E não pode, né? Que a gente sabe muito bem que movimento gera movimento. E se nós ficarmos nessa energia negativa, essa energia, infelizmente, a energia negativa tende a ser mais forte do que a positiva. É impressionante. A gente se apega mais a ela. A gente se apega mais. É mais confortável, parece que a gente está mais habituado. É quase que natural mesmo, o né? positivo é algo que realmente parece que a gente não absorve muito bem. O positivo você tem que estar 100% ali, às vezes, concentrado para pensar naquilo e trazer isso na prática. Para lembrar do positivo. Para lembrar. Porque a gente é tão habituado com as coisas ruins que acontecem, né? E por elas, eu acho que elas já carregam o peso de serem negativas. E por isso a gente acaba se deixando... É como se elas pesassem mais do que as positivas mesmo. Perfeito. E é mesmo. E você sabe que é uma coisa até interessante. Ontem eu estava assistindo um dos cursos, né, sobre até uma questão de posicionamento, e teve uma fala essa profissional, Laís alguma coisa, eu não me recordo o sobrenome. E ela fala justamente até sobre os adjetivos quando a gente recebe. A gente nem absorve eles. Né? Se fala assim, nossa, mas que roupa bonita. Um adjetivo positivo, você está falando, né? Porque o negativo a gente não quer realmente receber. Não, mas a gente tende a falar, a gente nem absorve aquele positivo pra gente. Não, isso aqui é antigo. Ou se não fala até de onde que, mas eu comprei numa lojinha. Baratinho. Pois é, e por falar em energia, né, e por falar nessa questão da vibração, eu acredito que uma das coisas que mais nos conecta com as pessoas é sobre a gente mesmo, sobre a nossa própria história. Sim. E foi pensando justamente nisso, nessa conexão, que nós nos desafiamos a gravar uma série de vídeos aí que pudessem aprofundar um pouco mais sobre nós mesmas. Sim. E hoje nós vamos começar com Cássia Queiroz. A terapeuta. A amiga. A querida. A amorosa. Ai, que delícia. A sorridente, carrapatinho. A cheia de energia. Obrigada, gente. Amiga, que delícia poder ouvir um pouquinho sobre a sua história. Esperamos que vocês aí possam aproveitar bastante. Se vocês quiserem depois, deixa também pergunta para Cássia, né? Por favor. Né? Por favor, aí nos comentários. Todas. Não tem problema, com a gente mesmo. Não se aperta, não. Antes até da gente continuar aqui com o assunto, curta o vídeo, compartilhe, deixa suas sugestões, como a gente mesmo mencionou. E a gente sempre aqui é muito grata aos nossos patrocinadores, a quem apoia o nosso programa, né, o canal Brenda Santonioni, porque a gente sabe o quanto tudo isso é extremamente importante para que tudo flua, né, naturalmente. E para a gente começar então, Cássia, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os seus sonhos. O que Cássia... E aí, olha só a pergunta. Quando a gente é criança, a gente sonha muito, né? Uhum. O que Cássia tem de sonhos que era sonho de criança e se realizou? E quais sonhos Cássia abandonou? Eita. Fala um pouquinho aí para nós, Cássia. Muitos sonhos, né? Muitas idealizações. Muitos se perderam pelo caminho. Mas por muito tempo, sabe, Michele, eu me senti muito frustrada por não conseguir realizar meus sonhos. Então, e os primeiros condicionados a uma cultura social, né, que era casar, ter filhos, eu queria 3. O padrão. Esse é um sonho que ficou para trás, mas é um sonho que foi tão ressignificado dentro de mim que eu não sinto mais essa necessidade mesmo, sabe, de casar, de ter filhos então menos ainda. Estou extremamente realizada em ser tia, né? E outros eu realizei, eu me formei, né? Eu adquiri bens materiais, sim, fruto do meu trabalho. Porque eu precisava, eu lembro como se fosse hoje, eu quero ter alguma coisa em meu nome, fruto do meu trabalho, né? Legal. Tá lá até hoje. Não deixa de ser um investimento, ainda não usufruí dele de uma forma, né, mais intensa, digamos assim, mas ainda há possibilidades para isso.
Então, muitos foram realizados, porque por muito tempo na minha vida eu fiquei muito focada só nas perdas, né? Naquilo que não acontecia, nos sonhos que não se realizavam. Eu fiquei frustrada muito tempo. Que é o que a gente estava falando no início, né? A gente acaba fazendo mais esse exercício mesmo, né? O que você sente? Sou frustrada com a vida. Eu não casei, não tive filhos, né? Hoje eu já vejo de uma forma completamente diferente, porque eu consigo perceber todas as minhas conquistas. Perfeito. Né? Eu consigo olhar e ver assim, olha, como você não conquistou nada? Você conquistou muita coisa. E acaba que as pessoas, parece que, quando acredito, né? Que as pessoas, elas têm uma o ser humano, ele tem uma tendência a aguardar que você fale realmente que você é frustrado. Né? Que você vive hoje uma vida que não te satisfaz ou que você é infeliz. Por quê? Porque nós fomos condicionados a acreditar que só existe um formato de vida, né? Sim. Só uma forma de ser feliz, só uma forma de se sentir realizada. E assim, essas formas de se sentir realizada não é só uma questão dos amigos, não. Muitas vezes de dentro da nossa própria casa. Não, começa ali, né? Comece ali mesmo. E sem contar né? também a falta de... Eu não tinha foco, né? Em objetivo. A verdade é essa. Mas como a gente fala muito em cocriação, né? Hoje a lei da atração, se fala muito em lei da atração, lei da cocriação. Quando eu inaugurei meu consultório agora, em outubro do ano passado, a minha mãe lembrou de um episódio que tem a placa, né, com meu nome na porta da minha sala. Ela falou assim, eu não vou esquecer do dia, eu não me esqueço do dia que você falou assim, mãe, você ainda vai ver meu nome na sala, na porta do meu consultório. Que legal. Né? E eu fui abrir ano passado. Então, quer dizer, eu não lembrava disso mais e não fazia essa menção, nem abrindo o consultório. Eu falei assim, agora eu tenho meu nome, né? Meu consultório, meu nome na porta da minha sala. Mas de certa forma era um sonho. Um marco, né? Seu. Um marco da sua vida, né? Sonho que foi conquistado, que é o que me realiza, que dá sentido à minha vida hoje. E é tão legal, né, que quando a gente chega lá no prédio onde você faz o atendimento, os nomes nas plaquinhas lá embaixo é tudo igualzinho, só a sua é diferente. Achei ótimo! Falei, Tem mais 3 que são diferentes. Também. Mas eu observei somente a sua, não consegui, as outras não me chamaram a atenção. Interessante, né? Porque eu gosto de logo. Então, se eu tenho uma logomarca, se elas têm um significado para mim, faz sentido para mim usar elas em qualquer situação. Claro, então, se eu for ter um papel, vai ser daquele jeito. Se eu for ter uma caneca igual eu tenho, é daquele jeito, né? Legal. E aí foi permitido colocar na portaria, eu coloquei. Que maravilha, você fez muito bem. Fortalece, exatamente. Eu gosto muito dessa questão. Mas ali mesmo já coloca, a gente já percebe a questão do diferencial, né? Que não é um simples local de trabalho, ou comércio, ou sala comercial. É a realização de um sonho. É algo que vai muito mais além. Me fala um pouquinho, e durante essa trajetória sua, quais foram os medos, os receios, como é que você lidou com isso? O que você buscou fazer para você se sentir mais forte? Medos eu tive... Eu era, na verdade, não é que eu tive muitos, não. Eu era condicionada ao medo. A minha vida inteira. Condicionada, medo de tudo que você puder imaginar. Medo de andar sozinha, medo de andar dentro de casa à noite sozinha, medo de arriscar, medo de não dar certo. Então eu focava sempre no lado pesado de sentir o medo. Sempre, sempre. Eu era realmente condicionada ao medo, sabe? E, na verdade, sair desse ciclo vicioso, que era medo, que eram as minhas inseguranças, que era não acreditar no meu potencial, não acreditar no quanto eu podia ser boa no que eu me propusesse a fazer, foi todo um processo de autoconhecimento, né? De sair de uma situação de doença para poder começar a caminhar para essa evolução, para essa superação e chegar onde eu cheguei hoje. Maravilha. Pois é, assim como a Cássia, né, a gente sabe o quanto, muito do que Cássia está trazendo aqui faz parte do que é a nossa vida, da nossa história.
A gente, na verdade, a gente tem muito mais em comum umas com as outras do que a gente imagina. Sim. E compartilhar isso é extremamente importante. Então fica com a gente, nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta com mais Cássia Queiroz, A terapeuta. Fica com a gente. Última chamada Uninter. Corra para estudar ainda neste semestre. Até 70% de desconto nas mensalidades da graduação à distância. Última chamada Uninter. A hora de acelerar suas conquistas é agora. Uninter.com. E voltamos então falando um pouquinho sobre uma das nossas apresentadoras do De Cara com Elas, a minha amiga Cássia Queiroz. E a gente está falando aqui de muitos aprendizados, né, que a gente carrega graças às nossas vivências. E uma coisa que eu gostaria muito que você falasse para a gente, Cássia, é que você já trouxe em vários programas a questão de você já ter vivido a depressão, né? Uhum. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de como que foi essa experiência para você, se isso é algo que você ainda vive em algum momento, como que é isso e como que você superou isso também. Fala um pouquinho de como isso tudo aconteceu para você. Na verdade, a conscientização de que eu tinha depressão foi um processo de anos. Imagina. Na minha cabeça, os meus gritos eram para eu ser ouvida, né? Só que, Michele, as pessoas não estão dispostas, muitas vezes, a ouvir, sem julgar, né? A ouvir sem julgar. Que é a verdadeira às vezes, escuta, a gente né? não quer, A gente não pratica isso. Às vezes eu não quero nem que você fale nada, É. né? Eu quero que você esteja ali Você quer ser comigo. acolhida. Exatamente. Então foi um processo de anos e foi um diagnóstico, né, que eu recebi, onde a psicóloga falou para mim, eu não sei mais o que fazer por você, né? Então eu vou te indicar um psiquiatra, e eu tomei medicamento antidepressivo por um tempo, mas para mim foi uma péssima experiência, porque nem inerte me deixava, digamos assim, não me tirou da situação na qual eu me encontrava, pelo contrário. E aí um dia eu resolvi que eu faria por mim mesma, sabe? E aí conversei muito com Deus, porque eu estava desacreditada dele, né? Já tinha brigado com ele horrores, coitado. Porque eu tive pensamentos suicidas, muitos mesmos. Todos os dias eu pedia para Deus me levar. A depressão leva muito a esse pensamento, né? Na verdade, do tipo, a gente será quer que vale sair a pena dessa estar aqui? situação. Não, e será que está valendo a pena? A gente já trouxe também o tema. Ele é muito mais para acabar com a dor do que com a vida. Exatamente. Si. E aí eu briguei com ele, que nem ele me queria, que eu devia ser né, eu não devia valer nada mesmo, porque nem Deus me queria, que não me levava, né? E aí nessa minha última conversa com ele, assim, nesse estado, eu disse que eu ia parar de tomar os remédios, porque eu tinha saído do emprego no qual eu estava, porque eu não me sentia em condições de trabalhar, e ia ficar sem recursos para comprar os remédios. E aí eu comecei a fazer um processo, eu comigo mesma, tampei meus ouvidos ao que eu escutava, né, ao meu redor, comecei a me olhar no espelho e falava só coisas positivas a meu respeito. Eu enxergo todas elas. Eu enxergo o negativo, eu enxergo o positivo, eu enxergo o que eu preciso mudar. Isso é um exercício diário de autoconhecimento que a gente vai conseguindo perceber. Mas nesse primeiro momento, eu comecei a falar só coisas positivas a meu respeito. E isso foi mudando a vibração dentro de mim, né? Você e aí eu comecei a perceber, peraí, né? Eu tenho qualidades, tem coisas boas em mim, né?
tomei algumas decisões do tipo não mentir para mim mesma, porque a gente usa a mentira como desculpa para não sentir, para poder julgar, né? E para poder falar do outro. Então, eu falei assim, eu posso mentir para qualquer pessoa em relação às minhas emoções, mas para mim mesmo não. Então, eu tinha muita consciência do que eu estava sentindo e do porquê que eu estava sentindo aquilo. Então, meu processo começou assim. Depois eu fiz cursos, né, leituras, muita busca de me conhecer. A gente vai morrer se conhecendo, né, porque as situações elas vão mudando e o mundo continua nos testando. Né? Recentemente eu tenho passado por muitas provações para ver se realmente as coisas foram ressignificadas dentro de mim, né? E aí eu percebi os ciclos que tendem a se repetir, né? E aí quando começa a repetir, você pensa, opa, peraí, você está repetindo. O que exatamente eu consegui realmente processar recentemente disso aqui, eu tive muitas surpresas no sentido de vamos ver se você realmente tá assim mesmo, né? E aí, mas o desenvolvimento ele é constante, né? E eu sou muito orgulhosa de mim. Acho que a depressão, no meu conceito, não tem cura, sabe? Eu sou desafiada por ela diariamente e eu decido todos os dias, só por hoje, não deixar que ela me invada novamente. Voltar para o fundo do poço é muito fácil. Você já conhece o caminho. É a zona de conforto. E por ter consciência disso também, você também tem o poder de escolher. Será que agora eu quero mesmo ir para lá? Será que eu não... Já que eu aprendi que eu tenho um outro caminho, né? O quanto eu quero retornar. E a gente precisa se conhecer muito para poder conseguir fazer isso. Porque eu me permito sentir tristeza, eu me permito chorar, eu me permito ficar nervosa, com raiva, eu me permito tudo isso. Só que se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho sobre mim hoje, eu iria me permitir ficar. Exato. É porque eu acredito que a única diferença, gente, é essa. Sentir, todo mundo vai sentir. Sim. Eu duvido muito que alguém nunca viveu alguma situação de depressão, tá? Sim. Dificilmente. Às vezes nem sabe que foi. Exato, às vezes né? você não tem consciência que aquilo ali era depressão. Não tem consciência, as pessoas não apoiam. E aí, não eu vejo assim que o fato de... a grande questão não é ficar se cobrando não estar lá. Sentir de novo. Porque sentir de novo você vai sentir. Agora, o tempo que você permanece sentindo, eu acho que aí faz a diferença. Porque eu posso sentir, acolher essa dor, acolher esse momento meu de fragilidade, de ressentimento comigo mesma, porque né, a maior parte das vezes é eu comigo. E ali, nesse acolher, eu sentir aquilo ali, processar e falar, então agora vamos lá, né? O que eu escolho fazer? Eu vou permanecer quanto tempo ainda nisso? E eu vou dar o voto de esperança de que eu posso pensar num caminho diferente? Sim ou não, né? Então, é isso que eu gosto também de pensar. Eu me vejo também várias vezes em situações em que eu espero meu marido sair, minha filha sair, e na hora que eu tô sozinha, eu desabo. E não porque eu tenho vergonha de desabar perto deles, não. Mas é porque eu sei que é uma questão minha. É uma intimidade nossa. Não, e momento, exato. Exatamente. E tá tudo bem você querer isso, só você e você. Sim. E hoje eu tenho essa consciência de que eu preciso estar sozinha até para eu processar isso melhor. Sim. E aí a gente identifica muito melhor, né? Sim. O que causou, por que você está sentindo. Graças ao autoconhecimento. Sim. Eu vejo que se não fosse isso, quando a gente se permite estar sozinha, porque isso também é um dos sentimentos da depressão, a gente não gosta de ficar sozinho, porque quando a gente fica sozinho, as vozes, aí que as vozes parece que o volume aumenta. Né? E só quem passa realmente o fato da depressão, de ir a um psicólogo, aí o psicólogo falar assim, olha, eu não posso fazer mais nada por você, eu vou ter que te encaminhar para o psiquiatra, aí você já começa a pensar um monte de coisa, ai meu Deus, será que eu tô ficando doida? Ai, o que as pessoas vão pensar? E aí vem os julgamentos e tal, e a gente para e pensa assim, e agora? O que eu faço? Porque assim como Cássia, e talvez alguém que esteja assistindo, eu também já passei por depressão, é um sentimento muito ruim que a gente não quer nutrir.
E assim como você falou, conversou com Deus, você falou com Deus, e a experiência espiritual, gente, é algo que a gente tem que fortalecer. É um pilar nosso, né? Dentro da roda da vida, a gente tem um pilar espiritual que ele tem que estar sempre forte, porque é Sendo alimentado diariamente. ele que vai nutrir a nossa força de Senão a gente não sustenta, gente. E a gente Todos precisa acreditar, tem que né? acreditar. Fé, uai. Tem que acreditar. A fé Eu arrepio move. até hoje eu de lembrar também. como foi a minha experiência E nesse quando dia, eu vejo sabe? você, Imagina. Cássia, desde quando nós começamos o programa, e isso a gente já tem 1 ano de programa, foram mais de 50 programas gravados, quando você falava sobre o seu processo de depressão, você ainda estava muito sensível, estava muito sensibilizada. Hoje eu vejo uma Cássia, sério mesmo, eu fico arrepiada. Uma Cássia totalmente diferente, por mais que seus olhos se lacrimejem, mas é diferente. Hoje é uma muito. Cássia mais forte, uma Cássia mais posicionada naquilo Consciente. que ela quer. Muito mais, né? muito mais. Porque... Foi a minha melhor escolha na vida, Sim. o autoconhecimento, né? Eu sempre que tenho a oportunidade de falar com alguém sobre se conhecer, sobre trabalhar em si as suas questões, eu não perco essa oportunidade, sim, e não né? por ser terapeuta. Exatamente. É porque eu sei que é o caminho, gente. Ainda, É algo que É o aplicado caminho. funciona, É o né? caminho. ainda tem um questionamento. Nossa, como ela pode ser terapeuta e passar por tudo isso? Gente, Uai, nós Demônios todos temos todos os nossos nós processos. Não, né? e da hora que alguém Né? negar pra você que não passou por isso ou que não passa, é melhor você desistir desse profissional também. sabe? Corre, É. corre. Porque todo Porque isso não profissional, existe. terapeuta, psicólogo, tem os seus, né? Os seus mentores, os seus psicólogos para poder justamente, Tem. sabe, fortalecer, tirar um pouco, porque imagina, eu fico pensando assim, gente, quanta energia você, como terapeuta, absorve dos seus pacientes. Muitas. Mas a gente precisa continuar no próximo bloco, né, Simone? Com certeza. Tem muita coisa legal ainda pra gente conversar. Fica com a gente. Última chamada Uninter. Corra para estudar ainda neste semestre. Até 70% de desconto nas mensalidades da graduação à distância. Última chamada Uninter. A hora de acelerar suas conquistas é agora. Uninter.com. Voltamos com mais um programa de Cara com Elas. E antes da gente continuar, nós agradecemos aos nossos patrocinadores, ao canal Brenda Santonioli, por sempre estar nos apoiando. E eu fico muito feliz de ficar conversando com essa Michelle Leles e Cássia Queiroz, porque essa fala é minha. E hoje é de cara com E Cássia hoje é de Queiroz? cara com cara. E ela fica, viu? O universo. Ela é. Ela é terrível. Mas, e eu fico muito feliz, gente. O processo de autoconhecimento é algo que todas nós deveríamos fazer. É dar um sim para si, né, Cássia? É a nossa melhor escolha. É o que de melhor a gente pode fazer Sim. por nós na vida, Sim. sabe? E é desafiador, é difícil, é doloroso como nada nesse mundo, sabe? É enfrentar as nossas questões, reconhecer que tudo está em nós, inclusive que a responsa, esse tapa na cara eu tomo todos os dias e faço questão de lembrar dele todos os dias, para eu não esquecer que tudo que acontece na minha vida é de minha responsabilidade, né? Então, quando eu falo isso, até para mim mesma, Sim. eu falo assim, nó, PQP, mas precisava ser desse jeito, né? Mas Sim. sabe? Então, foi a melhor coisa que eu podia ter feito por mim na vida. A mulher que eu vejo hoje, quando eu olho no espelho... É outra Cássia. Esses foram seus aprendizados? Me enche de orgulho, hein? Esses foram seus aprendizados? De aprender a olhar para si, se olhar no espelho? E me reconhecer? Já. Há muito o que fazer
por mim ainda. Eu fazer por mim ainda, e é uma busca diária, sabe? Mas eu sou muito orgulhosa de quem eu estou me tornando. Eu Muito. também. Ah, Mas o maior orgulho tem que vir de você mesmo. com É isso aí. é. Assumir isso, né? Era uma coisa que eu olhava, Cidade eu só me presente. criticava, sabe? Perfeito. A gente Nossa, se você realmente, eu não sei o que você está fazendo nesse mundo. Ô, Cássia, Pode, agora né? é o seguinte, né? Você ainda buscou essa força sua aí, ainda de uma forma meio solitária, né? Foi. Eu acredito que a gente, tudo bem, a gente pode fazer dessa forma, mas é bom deixar claro que se você sente que você precisa de ajuda para tomar essa Busca uma decisão, rede Não de se apoio. hesite em tem buscar. tantas formas, né, gente? Não se hesite em Fale, buscar. né? É. Peça ajuda, não tenha vergonha não. Eu sempre falo que vergonha ainda é aquele velho ditado, vergonha é roubar e poder carregar. Na verdade, É. foi uma opção de início por questões de recurso, Perfeito. né? Porque eu não estava trabalhando, os meus pais não aceitavam, não entendiam, né? Eles não entendiam, melhor assim dizendo, eles não entendiam que eu estava em depressão. É nível de consciência, né, Simone? Uhum. Que hoje a gente está indiferente, né? Então eu não tinha muita opção, mas eu busquei depois como me conhecer, né? Técnicas para me conhecer. Eu já fiz todos os processos com os quais eu trabalho hoje, Pois é, que me ajudaram foi muito. daí que surgiu a vontade de trabalhar como terapeuta, Não. etc? Como é que Na foi? verdade, todo mundo sempre falou comigo por que eu não fazia psicologia. É mesmo? Porque todas as vezes que alguém vinha conversar comigo, eu conseguia acolher, eu conseguia dar uma palavra de carinho, de Sim. conforto, sempre fui muito carinhosa, independente das minhas situações, ninguém nunca soube que eu tinha depressão. Foi uma porque, luta solitária as mesmo. pessoas, Só minha quando- família, o pessoal da minha casa que sabia. Quando a gente é muito acolhedora, está sempre com um sorriso no rosto, quando a pessoa vem com um problema e a gente acolhe, a gente nunca tem problema. A gente nunca vai passar Escutei por depressão. isso As semana. pessoas associam, Eu né? escutei isso semana como passada. Assim você tá com Você depressão? acredita? Acredito. Meu tio me ligou e ele falou pra mim assim: filha, você é tão simpática, tão carismática, tão carinhosa, parece até que você não tem problema. Pois é, né? Aí você pro Aí seu a gente- tio, aí- ai tio, qual que eu tinha pensado assim? Né? Mas você tá iludida aí, você tá se iludindo, Seria né? um De que sonho, existe alguém mas a gente assim. consegue contornar, a gente consegue lidar de forma muito melhor quando a gente entra nessa vibração de estar sempre rindo, de estar sempre brincando, né? É porque As coisas vai ficam muito ajudar mais se leves. você ficar de cara Pesa, amarrada, piora, né? não ajuda não, piora. Achando que o mundo vai resolver por você, ou que alguém vai se sensibilizar e resolver todos os seus problemas. não Ô, vai. gente, eu também quero, tá? É. Só que eu já sei que não existe isso. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou dar uns murros na minha cara. Acorda, mulher! Resolve isso! Enfrenta. Né? E aí, quando eu fui trabalhar no instituto, eu trabalhava na parte administrativa, verdade. né? E num lugar onde era cuidado. É verdade. Era um lugar de cuidado. E aí, como já tinha eu gosto dessa coisa de ajudar, né? De ser contribuição. E aí eu falei, vou fazer um curso. E aí procurei um curso que ninguém lá tinha, né? Fui para fora, fiz o curso. Que foi Barras? Foi Barras, o primeiro curso E que eu aí começou a fiz sua mudança de carreira, ou não? de vida. De vida. Foi meu divisor de Porque águas. Você não Se esperava tanto que ia te você tocar dessa Não, forma. não esperava que ia me transformar. Perfeito. Eu já vinha de um processo de autoconhecimento, certo? Certo. Agora, de transformação, de ressignificação, de desconstrução do que eu tinha aprendido a minha vida inteira, foi depois de Barra de Axis. Fala Aí- um pouquinho o que é Barra de Axis, porque eu acho que nem todo Barra mundo de conhece. Axis é uma técnica de expansão da consciência. Você não precisa me falar nada, você não precisa se abrir para mim, estou ali para você. Uhum. Se você quiser conversar, eu estou ali para poder te Pra ouvir, ouvir. sim. Mas a técnica em si não exige que você fale sobre suas questões. Então, é uma técnica que ocorre ondas eletromagnéticas e elas vão, é como se ela fizesse uma limpeza na nossa mente. Aquilo que não serve mais, que não é contribuição para você, é retirado dali. Sobra espaço, entra coisas novas, você começa a ver as coisas de uma forma muito diferente. E eu comecei a fazer, eu falei assim, eu preciso acreditar naquilo com que eu quero trabalhar. Porque eu achava que era muita promessa, Barra de Axis. E aí comecei a fazer.
Fiz 1 mês, fiz 2 meses. A gente desconfia no primeiro momento, Minha né? vida virou de perna pro ar. Você fez em si mesmo? Não, eu recebia. Ah, tá. É uma técnica que a gente mesmo não faz na gente, não. Ah, tá. Aí eu falei com a moça assim, nossa, minha vida tá um caos. Nossa, esse trem não funciona, isso é uma mentira. Aí ela falou assim pra mim, quantas barreiras você está criando para não sair da sua zona de conforto e não desapegar de tudo aquilo que você aprendeu e que não te levou a lugar nenhum. Ou que pode é o que a gente ser mais faz, ressignificado, Sim. né? E só para você saber, é no caos que as coisas se organizam. Se não tiver bagunça, a gente não consegue organizar nada. É isso aí. E é exatamente isso que faz. E aí os meus começaram a perceber antes de mim. Você está diferente, você está pensando diferente, está agindo diferente. Daí foi um divisor de águas na minha vida. Aí a busca foi incessante. Eu já fiz, né, sessão de barras com Cássia, Já. minha filha também. E é uma coisa maravilhosa, porque a gente deita, gente. E a gente relaxa e viaja na maionese, é muito bom. E aí ela toca os pontos, né, pontos, Cássia? sim. Então, gente, vale a pena a experiência e conhecer, porque é tanta terapia holística hoje, né? Holística no sentido de olhar para o ser humano, né? De uma forma Principalmente para completa. quem tem dificuldade de falar. Perfeito, né? eu acredito que é fundamental nesse Homem caso. que tem mais dificuldade do que mulher. Pessoa mais travada. Mas pessoas que também não querem deixar um desconhecido entrar na intimidade. Perfeito. Começar porque por já- bar de já que axis. não- É uma não tem, alternativa. né, que se expor, Excelente alternativa. né, já que a pessoa não se expõe. Então, acaba sendo o seu início e fechamento de ciclos, né? Todo esse processo. Eu encerrei muitos ciclos com essas minhas questões pessoais, iniciei outros tantos, né? Eu percebi que os sentidos mudam, né? A sensação que eu tinha quando falava em sentido da vida é que eu podia ter um sentido na Sim. vida, né? E aí eu percebo que quanto mais a gente evolui, quanto mais experiências a gente tem, aquilo que faz sentido pra gente também muda. Sim. Tem muita coisa que não faz mais sentido para mim na vida, né? Que já fez sentido um dia, que hoje não faz mais. Sim. Então, realmente, eu me abri para a vida, né? Mas uma coisa que ainda faz muito sentido para mim, que eu prezo muito e que eu acho essencial, para que o meu propósito seja alcançado, para que eu me reconheça naquilo que eu me propus a fazer, que no final das contas, hoje eu percebo que eu me encontrei, é a questão do respeito, do acolhimento, da compaixão, de solidariedade, de igualdade no sentido de que somos todos iguais, né? Temos funções diferentes, temos classes sociais diferentes e somos importantes igualitariamente. E é o que dificulta muito para as pessoas entenderem, e por isso que existe tanta diferença, né? Não estou lutando por igualdade com nada, nem com ninguém, não é uma que a gente chama de movimento, né? Mas para mim é o que faz sentido hoje. Que legal. Tipo assim, ela falou tanto que até as perguntas que eu tinha aqui para perguntar, você já foi respondendo, né? Mas de qualquer forma... A ideia é essa, né? É o fluir natural. Então, esse foi mais um programa de Cara com Elas, com um pouco mais sobre Cássia Queiroz, a nossa querida terapeuta. E esperamos vocês na próxima sexta-feira No De Cara no De Cara com Elas.